começaremos falando da origem dos números, tudo bem? A origem dos números. Galera, é importante que a gente entenda o que significa esta origem inicialmente. Galera, os números surgiram com ideais de contagem. Contagem, professor? Isso, contagem. Contagem, não é aquele município. Não, contagem. Contagem de contar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, é? Aham. E o que eu faço contando, professor? Contagem, gente. 1, 2, 3. Ah, contagem, entendi. Pois é, então. 1, 2, 3, contagem, né? Professor, mas isso aí é o sistema de contagem que a gente usa até hoje, né? Pois é, né? Então, os números nasceram com a ideia de contagem. Então, as pessoas tinham objetos que precisavam contar e, às vezes, elas ganhavam um outro objeto ou um conjunto de outros e elas precisavam fazer um monitoramento de quantos objetos elas tinham na realidade. E aí inicialmente não criaram o nosso sistema de numeração de 5, 4, 1, 3, era algo bem mais rústico, mas essencialmente o que foi feito é isso. Aqui tem 5, aqui tem 3, eu tenho 8 objetos. Eu não estou ensinando você a somar, tá bom? O que eu estou ensinando você é que a origem dos números veio com esta proposta. Proposta de contagem, não foi de medida inicialmente. Volta aqui para mim. Não foi de medida, tá, gente? O que eu quero dizer com não foi de medida? É porque quando a gente pensa em número, um dos primeiros exemplos que vem à nossa cabeça é o centímetro, é o metro, é o quilômetro. Ah, quantos graus está hoje? A temperatura hoje, cara, que tá quente, né? 40 graus. Não, acho que já tá 39, 38, 38,5. Então, isso é uma medida, tá? As medidas não foram a necessidade inicial do homem, ok? O que de fato aconteceu para que o homem tivesse que usar números? Contagens, certo? Pastores contando ovelhas, grãos, comida sendo contada em unidades, aquelas que podem ser porcionadas, certo? A contagem de porções, a divisão de terras em quantidade de terra, numericamente dito, uma terra, duas seções, 3 seções, e aí as coisas foram se aprimorando. Galera, volta aqui comigo. O que a gente tem que entender daqui? O que a gente tem que entender daqui é que a adição foi a nossa quase que única instrução inicial de operação. Não havia muito mais do que adicionar as coisas, certo? Então, foi desenvolvido, né, hoje em dia, um sistema super prático de soma, em que você tem já os 2 números e um símbolo que te auxilia a entender que é uma soma, mas nem sempre foi assim, tá? A gente já vai usar assim direto, tudo bem? E vamos entender um pouquinho sobre os números, ok? Isso vai ser muito melhor explicado em uma aula de álgebra, mas eu preciso de um mínimo de conhecimento sobre isso. Isso é muito importante, gente. Volta aqui comigo só para eu te dar uma... Como é que eu posso dizer? Uma segurança, tá? Uma segurança, professor? Isso, uma segurança. Ah, então explica para mim a segurança. É assim, ó, presta atenção. Eu, Ítalo, vou partir do pressuposto que você não sabe nada do que eu tô falando. Nada, professor? Nada. Eu vou partir do pressuposto que você não sabe o que eu estou falando. Sempre. Porque a gente nivela todo mundo, gente. A gente nivela todo mundo. Tem gente que tem muita dificuldade em matemática. Tem gente que não é esperto assim, tipo, caraca, saquei. Não é.
E você acha que é uma questão de inteligência, professor? Não. Esperteza é algo que você desenvolve com boa técnica. Inteligência é algo que você desenvolve com a boa esperteza. Quando você começa a aprender, a sua inteligência, ela começa a ingressar na sua própria emoção. E aí você acaba aprendendo. Que papo furado, hein, professor? Não é, cara, não é. Isso é observação e conclusão que eu fui tirando com o tempo. Tudo bem? Seguinte, gente, eu queria te dizer que eu entendo o que você está passando, mas toma cuidado para que você não ache que isso é só com você. Porque você pode acabar achando, eu pelo menos vejo isso acontecendo muito, você pode acabar achando que as coisas que estão acontecendo ao seu redor é só com você. Você já ficou se perguntando assim? Me responde aí. Tenta me responder. Você já ficou pensando assim, ó? Eu tenho um bloqueio com matemática. É por isso que eu não aprendo. É porque eu tenho um bloqueio. Eu nunca aprendi e não vai ser agora que eu vou aprender. Ou, caraca, os meus coleguinhas de classe, os seus amiguinhos, eles aprendem super rápido, certo? Aí você acha que você não aprende rápido. Sabe o que eu tenho para te dizer? Pode até ser verdade que você tem alguma dificuldade. Mas sabe essa impossibilidade que você acha que tem? É mentira. Ilusão da sua cabeça. Tô muito chato falando isso o tempo todo? Posso até estar, mas é muito importante que você escute isso. Ok? Tudo bem? Tamo junto? Vem pra cá. Os números, eles são organizados de uma maneira bem especial, tá? Essa maneira que eu vou explicar aqui é uma maneira usual de você separar os números, que é o seguinte, prestem bastante atenção. Tudo começa com uma caixinha pequenininha, com o que a gente chama de números naturais. Então, quando eu escrever esse Nzinho aqui, professor, significa naturais. Isso mesmo. Ah, tá. E o que mais, hein? Pois é. Aí, deixa eu pintar os naturais aqui. Pronto. Não vou pintar não, porque senão eu vou ter que pintar o resto. Fica com a cor aí mesmo, tá bom? Aí, gente, em volta dessa caixinha dos naturais, tem um conjunto, esse conjunto verdinho aqui, chamado o conjunto dos números inteiros, ok? Lembrando que isso vai ser visto com muito mais detalhe nas aulas de álgebra, ok? Em volta dos inteiros, nós temos os racionais. Racionais, isso. Aquele grupo de música, né? Não, são os números racionais. Ah, tá, achei que era o grupo. Não, são os racionais. E o que mais, professor? Fora deles, tá acabando as cores. Fora deles, aqui fora, aqui, ó, de roxo aqui, esse de fora, né? Isso. Nós temos os irracionais. Ah, irracional, eu sei o que é, que não pensa, né? Não, irracional significa que não é racional. Ah, tá, tô errando tudo, né? Pois é. Então, e finalmente, envolvendo essa galera toda, você tem o conjunto chamado conjunto dos números reais. Reais. E por que o senhor está me falando essa organização? Primeiro, para você entender um pouquinho de cada um dos conjuntos. Eu vou tentar descrever um pouquinho deles, tá? Você está vendo que eu desenhei o zero pontilhado? Sabe por que eu desenhei o zero pontilhado? É porque não existe uma convergência das bibliografias, ou seja, não tem um denominador comum entre os autores de livros, se o zero é ou não natural. É uma eterna pergunta, é uma eterna questão. Isso não pode ser cobrado em um exame, porque não há convergência por parte das bibliografias sugeridas pelos editais. Então, o zero é natural ou não? Não se responde, tá? Mas o 1 é, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Os números sem vírgulas, tá? E não negativos, tá bom?
E os inteiros? Os inteiros já incluem os negativos, mas ainda assim sem vírgula, entenderam? Então olha aí alguns inteiros, tá? Eles geralmente são representados assim mesmo. Então esses são os inteiros, né, professor? São os inteiros. Ah, tá, são os inteiros. E não tem tipo 7,2 nos inteiros? Não, não tem. Não tem menos meio? Não. Não tem pi, não? Não, de jeito nenhum. Ah, tá, são só números inteiros, né? Ah, tá. E os racionais, professor? Racional, cara, a forma correta de você definir racionais são números fracionários em que numerador e denominador são frações inteiras, são números inteiros. Mas eu vou só colocar exemplos, porque como eu disse, eu não vou aprofundar, tá? Então, exemplos de racionais. O 2 é racional, menos 1, menos 7, meio, menos 5 oitavos, 2 quintos, 0,3. As dízimas são racionais, etc. Então, números racionais já não dá mais para você numerar do jeito que a gente fez antes, tá? Não dá mais para você colocar eles bonitinhos, como a gente fez aqui e aqui, porque eles são muito dispersos, certo? Então, não tem como você escrevê-los bonitinhos, mas eles ainda assim são números muito fáceis de se lidar, dá para você entender direitinho quando o número é racional. É quando pode ser expresso como uma fração inteira, ok? Tudo bem, gente? Dá uma participada aí, hein, galera? Dá uma participada aí que eu quero o feedback de vocês, tá bom? E os irracionais? Irracionais são as raízes não exatas, né? Porque se eu escrever raiz de 4, é 2. Vai passar a ser racional, inteiro e natural. Raiz de 2, o π é irracional. Os logaritmos, que a gente não vai ver aqui, não vou nem escrever ele aqui. Como eu falei, as raízes. Tem um número chamado e, ele também é irracional. O número de ouro, que nós veremos nas aulas de geometria, também é irracional, etc. Então, nós temos uma cambada de números irracionais. E o que são os reais? Reais é tudo. Toda essa galera que a gente viu antes são números reais, tá bom? Então, essa é a ordem natural das coisas e nós focaremos nesse conjunto aqui. Este é o nosso conjunto de interesse por enquanto. Daqui a pouco os inteiros também serão de nosso interesse, mas só até aí. Ok? Tudo bem? Ótimo. Então, os números naturais... Os números naturais são os números utilizados para contagem. São números utilizados para contagem. Tudo bem? Então, contar a quantidade de ovelhas que um pastor tenha, contar a quantidade de balas que você tem, a quantidade de objetos que você tem. Para isso, nós utilizamos os números naturais. Ok? Tudo bem?